Espaço Jovem, jovens no coração de lei. Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Pegar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz, não resisto. Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Pegar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz, não resisto. Aceito teu chamado. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um Espaço Jovem. Obrigado a você que sempre nos recebe aí na sala da sua casa. E um obrigado especial também a você que sempre compartilha o link da nossa transmissão nas redes sociais. O tema de hoje é sobre algo que pode acontecer na sua vida. Jovem passa por desertos? Qual é a sua opinião? Para conversar com a gente, temos aqui 3 convidados para lá de especiais. Está conosco, mais uma vez, o pastor Cândido de Freitas, lá de São Lourenço da Mata, setor 2. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, irmão Samek, a todos os jovens, todos os irmãos que estão aqui. E é sempre um prazer cooperar, ajudar e hoje falar sobre deserto. Amém. Não de forma literal, Olha aí. mas vamos fazer uma analogia em relação a determinadas fases que o jovem passa na vida. Amém. Eu passei por lá. E pastor, é um privilégio ter o senhor aqui com a gente, né? Já a segunda vez. Primeira vez foi um programa sobre missões e hoje aí estamos aí com essa missão, né? Mas também está conosco para estar participando aqui da nossa conversa o jovem Itajubá Assunção, que é dirigente da campanha lá em Pitangueira, área 38. A paz do Senhor, irmão Itajubá. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, irmã Zenate, a todos os irmãos aqui do estúdio. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade e agradecer também ao nosso pastor presidente por nos permitir chegarmos aqui e também ao nosso evangelista lá da área onde cooperamos. Deus abençoe. Quero também aproveitar e mandar uma saudação especial para minha família, meu pai, minha mãe que estão assistindo, minha noiva também. Também para a mocidade onde eu congrego, os jovens lá de Pitangueira. Deus abençoe, é uma mocidade forte. E também aos irmãos da campanha evangelizadora, que são uma bênção. Amém. A paz do Senhor, né, para todos os irmãos aí da área 38 que seguramente estão participando também aqui com a gente. E também está conosco a jovem Heloíse Gomes, lá do Templo Central. A paz do Senhor, Heloíse. A paz do Senhor, pastor. Para mim é uma grande honra estar aqui nesse programa, né? Agradeço ao Senhor, que é o meu dirigente, pela confiança de ter nos convidado para estar aqui. Também ao pastor presidente, que sempre tem dado total apoio, né, aos jovens, tem sempre cuidado e investido, né, também num programa como esse, que sempre nos ajuda em momentos difíceis, trazendo temas muito relevantes, né? Amém. Amém. Para nos ajudar também no louvor, a gente tem esses jovens maravilhosos da área 26, né, do coordenador do evangelista Levi Azevedo. E eu vou chamar o nome de vocês podem fazer um sinalzinho. Raíssa Coragem. Essa tá corajosa mesmo. Olha Essa aí. tem medo do deserto não, pastor. Raíssa Coragem. Sóstene Mateus, ali. Mariana Raquel. Micaele Camille. João Vitor. É coragem também? Olha, então tá tudo certo hoje. E o Wildson Lemos. Amém. E antes de iniciar a nossa conversa, a gente gostaria de lembrar para você que a gente também está ao vivo pelas redes sociais, nos canais de YouTube, IEDPE Oficial e Rede Brasil Oficial. E você também pode mandar sua mensagem, sua sugestão de tema e vídeo também, né? Aquele vídeo com louvor para o nosso WhatsApp, que é o 81992094819. Amém. E aproveitando também, pastor, eu esqueci de mandar a paz também para todos os jovens lá do setor 2,
nós também acompanhamos o Jovem Conectados. Amém. Né, toda sexta-feira, realizado lá com a mocidade do Setor 2, que tem sido uma bênção também para os irmãos que estão participando desta programação. E já para dar início aqui à nossa conversa, né, o tema de hoje é Jovem Passa por Deserto. Pastor, é muito comum hoje em dia ouvirmos essa expressão, estou passando pelo deserto. Isso tem um significado positivo, negativo? Por que o deserto e não outro lugar? Quais são as características do deserto para se transformar numa expressão tão comum hoje em dia, principalmente entre a mocidade? Muito bem. A expressão em comento neste momento tem a ver com uma analogia. E vamos assim dizer que seja uma expressão do meio pentecostal. É verdade. Do tipo de lugar. Isso. Enfim, então o deserto, como o tema que nós vamos contextualizar aqui hoje, vai nos mostrar fases que o jovem passa na vida. Fases que são difíceis de serem enfrentadas e, por serem difíceis, a gente vai, de forma parabólica, de forma analítica, dizer que é um deserto. E quero colocar ainda também que os desertos que a gente passa na vida, eles são muito importantes. Glória a Deus. E eu quero trazer à tona aqui um exemplo da minha própria vida. Pois hoje eu já estou caminhando para os 55 e olhando aqui para os jovens, digo, essa meninada aqui tudo tem idade de ser meus filhos. Olha aí. E eu já passei por essas fases que a gente pode denominar hoje aqui nessa palestra, neste momento tão bom que a gente está tendo como deserto. E em todas as fases da minha vida, Deus me ajudou a vencê-las. Mas eu sempre empreendi nestas fases pelo menos 3 coisas fundamentais. Primeiro, a oração. Porque não se pode passar uma fase difícil na vida denominada deserto sem uma vida de oração. Glória a Deus. E uma segunda coisa de fundamental importância para se vencer essas fases difíceis, além da oração, é a gente ter uma visão com propósito. Se você está passando uma fase difícil na vida, mas você está passando ela de forma aleatória, você não sabe por que está passando, você não sabe o que você está vivenciando e também não sabe para onde vai. Então fica uma coisa sem sentido. Então, desertos devem serem vivenciados, mas com a firmeza de um propósito. É claro que às vezes Deus permite a gente passar por determinados desertos da vida que a gente nunca imaginava que viesse passar. Mas ao adentrar neste deserto, a gente precisa dizer, epa, eu estou entendendo que é Deus que quer que eu passe por isto, então eu vou passá-lo com propósito. Qual o propósito? Eu vou descobrir. Aleluia. E uma terceira coisa de fundamental importância também para a gente atravessar determinados desertos é a gente não perder a fé. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, se você tem uma fé sólida, você consegue atravessar o deserto, mesmo sofrendo as tempestades que ele traz, Aleluia. o frio da noite ou o calor do dia, estou falando de forma analógica, a solidão, as intempéries que às vezes surgem no deserto, mas se sua fé está sólida em Deus, você consegue chegar do outro lado. Glória a Deus. Eu não sei se eu contei essa experiência naquele outro programa, uma experiência que eu vivi da minha década dos 20 para os 30 anos. Eu acho que eu não falei. Eu acho que não, pastor. Então, deixa eu
falá-la aqui como introdução. Quando eu completei 20 anos, eu fiz um negócio com Deus. Eu disse, Senhor, na década dos 20 para os 30, eu quero estar casado, quero ter minha casa própria, quero ter meu carro, quero ser ministro do Evangelho e quero estar viajando o Brasil pregando a Tua palavra. E pela misericórdia de Deus, quando eu fiz 30 anos, eu estava casado, porque eu casei com 21. Aos 28 eu fui consagrado a evangelista, então já era ministro, já tinha minha casa, já tinha meu carro e já vivia viajando não só aqui no Brasil, mas para fora, falando a palavra de Deus. Então, agora, essa fase dos 20 aos 30 anos da minha vida foram fases desérticas mesmo. E ali Deus se fez presente e me ajudou. E eu estou deixando aqui esse testemunho para dizer que, primeiro para dizer que o que aconteceu comigo necessariamente não terá que acontecer com todas as pessoas. A gente precisa ter essa visão, não é? Mas eu estou dando esse exemplo para dizer que Deus ajuda a gente a passar pelos desertos e alcançar os objetivos que Ele quer com a gente também. Amém. Aleluia. Muito bem. Então, Pode falar. eu vou falar uma coisa, porque assim, como o pastor falou, né, que o Senhor, Ele nos ajuda a passar pelos desertos. E uma característica literal do deserto são as plantas que tem lá. A planta mais famosa que tem no deserto é o cacto. E o cacto, ele é cheio de espinhos. E por que ele é cheio de espinhos? Porque ele passou por uma adaptação, né, as suas folhas se tornaram espinhos, para que não houvesse a perda de água. E é muito importante porque ele absorve água e guarda, porque é um lugar seco, onde não tem muita água, né? E a gente traz isso para a nossa vida, que na nossa vida a gente precisa ter o Espírito Santo, que na Bíblia a gente vê que a água é um dos símbolos do Espírito Santo, né? Ter o Espírito Santo na nossa vida e não vir a perdê-lo, não vir a perder a fé. Então, no meio do deserto, é importante que a gente tenha o Espírito Santo conosco, nos guiando. Amém. Glória a O Deus. deserto acaba sendo uma analogia comparada à situação do povo de Israel, né? Quando saiu do Egito e passou aquele período de caminhada no deserto, né? E eu acho bem interessante porque quando eles saem do Egito, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele não os leva pelos caminhos mais perto, né? Que era o caminho dos filisteus. Mas Deus faz o povo rodear no deserto. É interessante, né? Porque ali no deserto eles extraíram várias lições. E quem rodeia no deserto, né? Que não tem um ponto de referência. O deserto deixava eles tontos, com certeza, né? Porque eles diziam para Moisés, Moisés, a gente já passou por aqui, né? E Deus fazendo eles rodearem o deserto. Né? Então, o deserto tem esse sentido de provação, na verdade, né? Mas, além de provação, a gente consegue extrair do deserto muitas lições interessantes, né? Positivas. E nesse caso aí, pastor, não foi apenas uma metáfora, mas foi também literalmente, né? Literalmente o deserto. Literalmente. Amém. Muito bem. Foi o caminho mais longo, mas Deus estava presente em todo o caminho, né? É. Operou, interviu quando foi necessário que intervisse. Então, se você está passando por algum momento difícil, glória a Deus, não estamos sozinhos, né, pastor? Não é? Amém, não estamos sozinhos. Tem Mariana quer fazer uma pergunta? Mariana. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor a todos, a Amém. vocês também que estão em casa. Pastor, eu tenho uma pergunta que Tiago, capítulo 1, ele fala sobre as bênçãos de passar por provações. O que não é muito comum, porque nós, como seres humanos, acreditamos que estar em provação ou estar no deserto é um momento sofredor, um momento de sofrimento. Então, como que Tiago poderia dizer que era bênção passar por provação? O que tipo de provação, que tipo de bênção a gente pode adquirir através das nossas provações, através do nosso deserto? Muito bem. Eu quero analisar aqui de forma bem simples Tiago 1, dizendo que as provações ou os desertos da vida, eles são pedagógicos. Amém. Há uma pedagogia de Deus muito profunda nos desertos que a gente passa na vida. Agora, é interessante a gente saber desenvolver as matérias que a gente estuda no deserto. Porque há pessoas que passam por determinadas coisas na vida
e não absorvem delas lições positivas. E sim, há pessoas que passam por determinadas fases e ficam com sequelas negativas, que só lhes trazem dificuldades para sobreviverem. E não é por aí. E aí Tiago, quando ele fala sobre a questão das provações, ele mostra aqui algumas verdades que merecem o nosso destaque. A primeira coisa que nós podemos observar é o que ele fala no versículo 6. Ele fala sobre a questão da fé, que inclusive eu já toquei sobre aqueles 3 elementos fundamentais para a gente passar pelo deserto. E ele mostra no versículo 6 que se a gente está passando por uma provação, mas está duvidando, então nós não estamos tendo fé o suficiente. E seremos semelhantes à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Aqui é onde falta aquele terceiro elemento que eu citei, a questão do propósito. Falta de firmeza. E não se pode viver uma fase desértica da vida sem fé, sem propósito. Outra coisa muito importante que Tiago ressalta aqui nesse texto, sobre as provações, é sobre a questão do caráter. No versículo 8, ele diz: o homem de coração dobre é inconstante. O que é um homem de coração dobre? É um homem de caráter mal formado. Caráter até indefinido. É aquela pessoa que ora está em cima, ora está embaixo. Ora é, ora não é. Ora crê, ora não crê. Ora tem, ora não tem. É uma pessoa inconstante, como ele bem coloca aqui. Então, a inconstância é problema de caráter. E nos desertos da vida, um caráter bem formado, como é bom. Você saber quem você é. O vento está soprando tão forte do meu lado direito, mas eu sei que do meu lado esquerdo tem uma coluna que me sustenta. Amém. O fogo está vindo com muita força na minha frente, mas eu sei que atrás de mim tem alguém para soltar um jato aí e apagar esse fogo. Eu tenho certeza do que eu sou, do que eu quero. Então isso tem a ver com a questão do caráter. Outra verdade importantíssima que Tiago trata aqui, além da fé, além de um caráter bem formado, ele diz assim no versículo 12: bem-aventurado o varão que sofre a tentação ou a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aqui ele coloca uma expressão de futuro, ou seja, bem-aventurado. Ou seja, se você está passando por um deserto, ainda que a dificuldade esteja lhe matando, mas você diz: mas eu vou ser bem-aventurado, eu vou alcançar. Agora, minha gente, para a gente finalizar essa análise aqui do capítulo 1, ele mostra também algumas coisas que podem destruir um projeto de Deus na vida do jovem. E essas coisas que podem destruir os projetos de Deus na vida do jovem, começa no versículo 14. Porque ele diz: mas quando cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Então vamos enumerar aí as coisas que podem levar o jovem no deserto ao fracasso. Número 1, tentação. Número 2, atração, porque diz quando atraído. Número 3, engodado. Engodado aí é seduzido. Número 4, concupiscência, que é o desejo carnal descontrolado. E depois da concupiscência, o pecado. Então, esses elementos aqui podem levar o jovem a se perder no deserto. Embora isso aqui esteja muito ligado à vida sexual, à vida carnal, aos desejos humanos no sentido de carne, mas Tiago aqui está mostrando que isto aqui pode atrapalhar
a travessia do deserto. E eu aproveito aqui, irmão Samek, para dizer uma coisa muito importante para muitos jovens que estão nos assistindo agora. Nunca permita que a tentação, a atração, a sedução, a concupiscência e o pecado venha destruir o projeto que Deus criou para você. Glória a Deus. Se você Aleluia. está passando por um deserto, mas é consciente que Deus tem um chamado na sua vida, Aleluia. Deus tem um propósito com você, inclusive Ele já lhe falou. Então, filho, não deixe que essas coisas destruam esse lindo plano que Deus tem na sua vida. Força, vai dar para chegar. Glória a Deus. Falta apenas algumas montanhas para atravessar e vai dar para chegar no oásis. Não desiste não, prossegue, Deus é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, e muitos acreditam, né? A gente vai fazer essa pergunta, mas eu acho que de certa forma já foi respondida. Mas só para reforçar para quem está em casa, muitos acreditam que o deserto é apenas para pessoas que não estão tão próximas de Deus. Ou seja, porque está orando menos, está menos crente que o outro. O deserto é também para o jovem, para o adolescente, para o irmão que está ali 100% fiel a Deus, servindo com alegria, se dedicando, orando, jejuando, pregando a palavra, fazendo tudo que agrada a Deus. É para ele também ou é só para quem está mais ou menos no caminho? É mais para ele. Olha aí. É mais. Porque normalmente quando Deus permite um jovem passar por um deserto, Deus tem um significado, tem um propósito naquela ação dele. Então a bênção está no deserto, né? É bom. É bom. É bom uma porque escola preparatória para uma finalidade específica, né? as experiências são muitas. Eu vou dar um exemplo meu, vivido. Eu estava com 19 anos e morava em Gameleira. E o pastor na época, o pastor Mário Gomes Tavares, me convidou para ser o vice-superintendente, chamava-se superintendente das escolas dominicais do campo. E o superintendente na época era o presbítero Edmundo. E eu aceitei o convite, mesmo sabendo da minha incapacidade, etc. E um certo dia o irmão Edmundo disse para mim: Cândido, te prepara para dar o estudo para os professores na próxima segunda-feira, porque eu vou precisar viajar. E eu passei toda a segunda-feira mergulhado nos livros, anotando, pesquisando e, olha, orando. Eu fiquei muito crente naquela segunda. E quando chegou o horário para ir dar o estudo, eu segui para a igreja. Com a minha cadernetazinha debaixo do braço, a Bíblia, todo eufórico. Quando eu cheguei na sala, a escola bíblica dominical naquele tempo em Gameleira, aos sábados dava 500 alunos. Logo, era uma escola muito grande, com um número de professores também muito grande. E lá vai o menino dar o estudo na segunda-feira para aquela classe que inclusive tinha pessoas que tinham curso de teologia, tinha pessoas ali com mais tempo de crente do que eu de vida. E chegamos lá. Aí comecei o estudo e tal, e quando chegou o momento da ministração da palavra, que eu comecei a falar, me deu um branco e eu me perdi. Olha, minha gente, você sabe o que é você não saber de nada, não ter estudado nada, não ter pesquisado nada? Como se Deus deixou você sozinho ali naquele deserto. E eu puxava para um lado, puxava para o outro, e vai, e vem, e etc. De repente, levanta-se um diácono no meio da sala, abre os braços e diz: como é, menino? Sai ou não sai alguma coisa? Meu Deus. Não tinha nada, então encerrou tudo por ali. E eu fui para casa chorando, abundantemente pela estrada. Lembro que passava uma pontezinha para chegar na casa dos meus pais, e chorando, chorando, cheguei em casa, eu fui fazer o que todo crente deve fazer, todo jovem. Fui para o quarto orar.
E quando me ajoelhei, eu disse, Senhor, amanhã eu vou procurar o pastor e vou dizer para ele que providencie outra pessoa para o meu lugar, porque eu não tenho condições, eu realmente não tenho capacidade para tal. E eu vou desistir por aqui, Senhor. Não dá. Aí quando eu estava falando estas palavras, eu ouvi a voz do Senhor, como vocês estão ouvindo a minha voz aqui agora. Ele disse, não desista, porque eu estou lhe preparando para o futuro. Glória a Deus. Aleluia. Então, fica aqui este exemplo para tantos jovens que, como o evangelista Samek bem perguntou, tem um propósito de Deus em o jovem passar pelo deserto? Ou somente passa pelo deserto aqueles que estão afastados da comunhão, estão alienados de Deus? Não. Deus tem sempre um deserto específico para a vida daquelas pessoas com quem Ele tem uma chamada específica também. Glória a Deus. A gente vai continuar aqui com a conversa, mas precisamos ir ao intervalo. Isso, amém? a gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas você não sai daí e aproveita para compartilhar com seus amigos e familiares a nossa transmissão nos canais IEDP Oficial e também Rede Brasil Oficial. Então você fica aí que daqui a pouco a gente volta. Eu não posso dedicar meu tempo com as coisas que se perdem ao vento. Eu preciso imitar Jesus. Eu não posso abandonar a cruz. Eu preciso aproveitar meu tempo para plantar na terra o alimento. Eu preciso alimentar alguém. Sou do reino ou não sou? Espaços jovens, jovens no coração de Deus. Toma meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Glória a Deus, estamos de volta com o seu Espaço Jovem. Se você está chegando agora por aqui, o tema de hoje é Jovem Passa por Desertos? É uma pergunta, né? Será que já perguntaram isso a você em algum momento? O que é o deserto e o que ele pode nos ensinar? Fique por aí porque a conversa aqui está boa e ainda temos muito para aprender. É isso aí, a gente segue relembrando que você pode compartilhar com seus amigos a nossa transmissão. A gente está ao vivo pela Rede Brasil TV e pelos canais de YouTube IEDP Oficial e também o Rede Brasil Oficial. Então pega lá o link e envia para todos os grupos. Amém. Estamos recebendo hoje em nossos estúdios o pastor Cândido de Freitas, pastor setorial lá em São Lourenço da Mata, e também o jovem Itajubá, dirigente da campanha em Pitangueira, área 38, e a jovem Heloíse, lá do Templo Central. E voltando aqui para a nossa conversa, pastor Cândido, um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul revelou que 80% dos brasileiros se tornaram mais ansiosos por causa da pandemia. Aí vem a pergunta, como lidar com problemas em um mundo onde o distanciamento social está sendo necessário? Olha, ajudando o pastor presidente nas filiais no interior, eu uso o termo as filiais porque quando a pandemia começou eu estava em Garanhuns, 19 de março de 2020. Isso. Fechou tudo. E aí vem aquela situação difícil, né? E ao longo desses meses, a gente tem percebido nas igrejas onde a gente está ajudando o nosso pastor presidente,
que a juventude, como todas as faixas etárias, precisam de muita graça de Deus, deixa eu usar essa expressão, muita graça de Deus para passar esta fase, este deserto, deste isolamento, desse distanciamento, destas dificuldades, essa coisa boa que a gente está se relacionando interpessoalmente. O ser humano precisa disto. E por conta dessa situação da pandemia, veio agora esse isolamento e acompanhado a ele o estresse de tantos problemas que a juventude está enfrentando. Problemas com relação aos estudos, né? Pois a gente entende, a gente percebe que a questão de estar estudando online é muito complicado. Diferente, muito diferente em relação ao presencial, ao olho a olho, ao conversa boca a boca, não é? As dúvidas e etc. Além disso, a questão também familiar, pois as famílias estão mais presas em casa, tem o seu lado bom por conta da convivência, mas em contrapartida vem as necessidades, porque é preciso sair para trazer. Isso. Então, são muitos problemas que geram o que o senhor bem colocou, a questão da ansiedade. E aí Pedro, na sua carta, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, ele dá o remédio para a gente, não é? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, como eu vinha dizendo, a gente tem tido experiências aconselhando jovens em gabinete, conversando e orientando e mostrando que é preciso eles serem fortes o suficiente para a ausência da universidade ou da faculdade, as dificuldades inerentes ao momento, e a palavra que eu uso com muita frequência nas reuniões, nas conversas com os jovens principalmente, é força. Glória a Deus. É preciso ter força para superar esta fase difícil. Porque se a pessoa se enclausura e perde as perspectivas, porque olha, minha gente, quantos jovens sofreram bloqueios aí por conta desta pandemia? Isso. Questão de casamento, meu Deus. Quantos jovens, tudo pronto, inclusive os fornecedores todos pagos, com contratos. Tudo certinho. E de repente não poder fazer o casamento? Meu Deus. Eu recebi no gabinete jovens chorando e dizendo, pastor, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Calma, que você vai casar. A questão profissional. Muitos jovens que estavam com determinadas perspectivas muito avançadas, concluindo cursos e pensando em pós, e pensando em isso, em aquilo, e de repente tudo parar, tudo. Mas eu me volto agora para trazer aqui uma palavra de Deus para você que está enfrentando isto. Olhe, não permita que essas situações venham lhe trazer frustrações. Também não permita ser bloqueado por essas coisas deste deserto que você está enfrentando. Eu venho ministrar sobre a tua vida nesta hora. Aleluia. De que é possível. O tempo de Deus vai chegar. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Não esqueça que assim como Israel tinha de dia uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo para levar o povo de Deus noite e dia sem parar. Eu venho dizer-te também, jovem, que a nuvem e a coluna não se retiraram de sobre nós. Amém. Mesmo em meio a esta pandemia, mas Deus está conosco. E a palavra que eu sinto no meu coração a dizer-te é, você vai conseguir. Amém. Glória a Deus. Você vai alcançar. O que Deus estabeleceu está estabelecido. E Ele vai concretizar os propósitos dEle dentro dos teus propósitos. E essa fase vai passar. Amém. Descansa. Amém. Coloca nas mãos de Deus todas as tuas ansiedades, que Ele está cuidando de ti. Amém. Glória a Deus.
E aproveitando a fala do pastor, né, sobre descansar em Deus, a gente deve lembrar que o Senhor, Ele não perde o controle da situação, jamais perdeu o controle da situação. E o que é que eu devo fazer quando eu estiver com um problema? Principalmente nessa situação que a gente está vivendo, né, uma situação difícil, onde todo mundo está afastado. Mas a gente deve saber que o nosso primeiro recurso deve ser a oração, né? Amém. E assim, a gente pode estar distante pessoalmente das pessoas, mas Deus, Ele não está distante da gente. Amém. Lá em Tiago, capítulo 4 e o versículo 8 vai dizer assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É uma lei da ação e reação, né? Então, assim, o Senhor, Ele está à distância de uma oração. Amém. E assim, a gente sabe que lá em Salmos 37 e 5 vai dizer assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Geralmente Amém. a gente dá esse versículo para quem está distante dos caminhos do Senhor, mas esse versículo também se aplica à nossa vida. Amém. Porque a Bíblia, ela tem o recurso, né, que nos guia. Por quê? Porque a gente deve entregar, mas não é uma entrega que eu diga: ah, Senhor, está aqui a minha vida nas tuas mãos, esse problema está nas tuas mãos, mas eu não descanso, então eu não entreguei completamente. E o que a gente deve fazer é entregar completamente ao Senhor. Por quê? Porque Ele não perdeu o controle. Amém. Ele pode fazer o impossível. Amém. E lá em Mateus 7:7 vai dizer assim: pedi e dar-se-vos-á, bater e abre-se-vos-á, né? Buscar e achareis, porque o que pede recebe, o que bate encontra E o que busca acha, Amém. não é? E o Senhor, Ele sempre está pronto, né? Amém. A resolver as nossas situações, os nossos questionamentos e os nossos problemas. Então a gente não precisa confiar desconfiando, né? A gente não pode precisa confiar e duvidar. entregar sem reserva, sabendo que está nas mãos que realmente tem o controle. Ainda que os nossos recursos se esgotem, se acabem, os celeiros de Deus continuam abastecidos, né, pastor? verdade. Não tem tempo ruim, não tem crise. E, irmão Itajubá, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, né, que inclusive o pastor falou também nessa primeira resposta, que é nesse momento que nós estamos vivendo, a gente tem acompanhado muitos jovens que estão com dificuldade de continuar na faculdade ou até de entrar, né, no mercado de trabalho, que a gente está vendo uma crise, acho que sem precedentes, que está atingindo a todo o mundo. Então, qual seria a melhor resposta para esses jovens? Sem dúvidas, irmã Zenate, a melhor resposta é a oração. Amém. Né? Se aproximar de Jesus, sabendo que Ele tem poder, né, para Amém. dar vitória. Amém. E é interessante porque os jovens que estão passando por esse momento podem aproveitar, né, para buscar o Senhor nos trabalhos da igreja, o círculo de oração, né, os cultos que estão acontecendo, ocorrendo, enquanto a vitória ainda não chega, né? Amém. Até porque eu acredito que a aprovação, ela tem um intuito, né, de forjar em nós o caráter, como se Deus estivesse mais preocupado no nosso caráter do que no nosso conforto. Não que Deus não esteja interessado em nos abençoar, né? Mas Ele tem um interesse maior em forjar a gente, o nosso caráter, né? E trabalhar na forja é como você pegar um molde semelhante ao original e você fazer uma peça semelhante àquela que existe, né? Então, o interesse de Deus é que a gente se iguale, né? Chegue, se aproxime ao seu Filho Jesus Cristo. E é interessante, a senhora falou aí, essa experiência. Eu passei por uma experiência parecida, não era pandemia, mas eu também não estava trabalhando, não tinha universidade, não fazia cursos, né? Passou no deserto também? Foi, exato. Mas eu me recordo que eu aproveitei bastante visitando o círculo de oração. A gente montava grupos com os adolescentes da igreja, né? Sempre tinha um irmão maior, um jovem mais adulto, né? Que ficava responsável por aquela turma de adolescente e a gente visitava. Eu me recordo que houve uma experiência que eu fui no círculo de oração e Deus usou uma irmã falando pra gente, dizendo que Deus iria usar o governo para pagar os nossos estudos. E é interessante porque a gente na hora ficou sem entender como é que seria isso, né? E de repente as portas foram começando a se abrir para os jovens de cursos técnicos, de Amém. universidade, né? E isso aí Deus honrou a nossa busca, a nossa procura por Ele, né? E cada um hoje é formado. Eu, graças a Deus, sou formado, estou trabalhando. E porque o interesse de Deus maior é isso, né? Amém. Forjar a gente. Enquanto a gente o procura, o busca, Ele vai trabalhando por nós. Amém. eu Pastor, acho- sim. E eu acho bastante interessante nessa situação, assim, que o que é que a gente deve fazer nessa situação? Por mais que a gente não esteja conseguindo entrar no mercado de trabalho, que esteja difícil na faculdade,
Mas você tem que saber que o deserto ele é uma fase, ele vai passar. Isso. E quando ele passar, a oportunidade ela vai chegar. Então, a gente tem que estar ali. Estou passando pelo deserto, mas eu estou me preparando para algo que vai vir. Porque quando a oportunidade chegar, a gente vai ter que estar pronto. Porque se a gente não estiver pronto, ela vai passar. E a oportunidade que passa, ela não volta. Inclusive, aproveitando, né, esse momento, muitos jovens justamente aproveitaram essa oportunidade aí de pandemia, de isolamento, para se aperfeiçoar, né, fazer cursos, tem aí vários cursos à distância. E muitas universidades colocaram cursos que eram pagos, né, para serem gratuitos, né, na internet. E a gente deve aproveitar essas oportunidades para aperfeiçoar o currículo, melhorar o currículo, se preparar mais, né? Amém. A irmã Heloísa falando, eu me lembrei de duas palavras que são muito importantes para as fases difíceis da vida. Uma é a resiliência. A resiliência é a força de voltar ao normal. E existem pessoas que elas se destroem quando estão passando por uma fase difícil. E não pode. A gente precisa ser resilientes. Glória a Deus. A coisa está difícil, está, mas eu preciso ter fé que vai voltar ao normal. Amém. A segunda palavra que me veio à mente também é resignação. A resignação é a coragem para enfrentar as dificuldades da vida. Então, na resiliência, eu volto ao normal. Eu volto ao normal. Mas na resignação, eu enfrento a dificuldade. São duas situações completamente diferentes uma da outra. De forma que essas duas realidades, resiliência e resignação, elas precisam fazer parte da vida da gente se e somente se a gente fizer o que Heloísa falou. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Porque o trono de Deus é um trono de onde emana força. Amém. Aleluia. O trono de Deus é um trono de onde emana determinações, leis. Do trono de Deus emanam atribuições. Então, quando a gente se aproxima do Senhor, aí sim, e somente sim, nós podemos ser resilientes e resignados. Glória a Deus. Por que eu estou fazendo essa colocação? Porque do ponto de vista humano, a gente se fragiliza mesmo, irmão Samek e Mazeneto. E jovens, não existe gente, não existe ninguém neste mundo que seja suficientemente capaz de passar um deserto e dizer, eu não me fragilizei em nada, eu não diminuí em nada. Não sentiu nada. Não senti nada. Conversa, rapaz. Né? Nós somos seres humanos, mas nos aproximando do trono, aí de lá vem, Aleluia. aleluia, aquela força que faz a gente Amém. vencer. Aí verdade. lembra Eu daquele acho hino, né? bastante- Se entrares na batalha, É isso aí. eu contigo Glória a lutarei. Deus. É o que nos dá força mesmo. Verdade. E o que Amém. eu acho bastante interessante é que a primeira coisa, uma coisa que eu levo comigo para a minha vida, um dos versículos que está mais presente na minha vida é Provérbios 16:3, né? Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Então, o que a gente deve fazer nessa situação é buscar a ajuda de quem pode nos ajudar, né? Porque às vezes o humano não pode resolver os nossos problemas, mas Deus, que é o Deus do impossível, Amém. Ele tem a solução para tudo, né? Amém. E Ele vai dizer lá em Jeremias que os planos, que o que Ele tem para as nossas vidas é pensamentos de paz Amém. e não de mal, né? Amém. Em Isaías 55, Ele vai dizer que os planos dele são mais altos que os nossos. Glória a Então, Deus. se uma oportunidade na sua vida passou, se algo passou, é porque lá na frente Deus tem algo melhor preparado. Amém. Glória a gente Deus. não pode enxergar, mas Deus ele já está no futuro. Amém. Ele já sabe o que vai acontecer e ele já Amém. tem um plano preparado para a sua vida. Amém. Creia tão somente que ele vai fazer por você. Amém. Por mais que pareça que não tem solução, mas o Senhor, ele está com a tua vida nas mãos. Amém? Glória a Amém. Deus. E nós vamos aproveitar também a oportunidade, pastor, para estar louvando a Deus. Glória A a Deus. juventude aí Amém. está com vontade de declarar que o Senhor é bom. Então vamos louvar ao Senhor com alegria. Amém.
Eu sei que não mereço, e isso eu reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidistes me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decide deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que faltar e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor, e que em mim tu sejas sempre o maior. Declare para o Senhor neste momento o quanto você quer ser melhor para a presença de Deus. Me viste ainda informe, decidistes me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decide deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que faltar e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor, e que em mim tu sejas sempre o maior, e que cada passo meu seja guiado pelos teus, que o Senhor possa se agradar de mim, que a minha atitude seja igual à do Senhor, e que tudo que eu faça seja para o teu louvor. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que faltar e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou.
sejas sempre o maior. Glória a Deus, vamos a um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho, então não sai daí. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Espaços jovens, jovens no coração de Deus. Olharei pro alto, de onde vem socorro, que é firme na rocha, que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, verei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Amém! O Espaço Jovem já está de volta. Compartilhe nossa transmissão nos canais de YouTube, IEADP Oficial e Rede Brasil Oficial. E chama aí todos os seus amigos e familiares para assistirem ao programa de hoje. E hoje a gente está falando sobre desertos. Será que jovem também passa por eles ou é coisa de gente grande? Pois é, estamos conversando esse assunto aqui com os nossos convidados, o pastor Cândido de Freitas e os jovens Itajubá e Heloíse. Ah, e não podemos esquecer também dos jovens da área 26 que estão participando dessa conversa conosco. Muito bem, e dando continuidade ao nosso assunto, nós temos aqui o jovem Wildson, pastor, que ele deseja fazer uma pergunta. Paz do Senhor a todos. Pastor, a gente vê que atualmente muitos jovens passam por desertos. E quais as estratégias que a gente consegue utilizar para ajudar eles nesse tipo de situação? Muito bem. Como eu falei, é que nós realmente precisamos ser estratégicos em alguns momentos da vida, e principalmente os jovens. E eu poderia pontuar aqui algumas estratégias que são necessárias para se passar esta fase difícil da vida. Uma delas é buscar refúgio, porque a fase do deserto é uma fase difícil, então ele precisa se refugiar em alguma coisa. Na oração, na meditação da palavra, numa boa conversa, na leitura de um bom livro, na aproximação a uma pessoa experiente que possa lhe passar mensagens positivas e experiências da vida. É um refúgio, não é? Outra coisa que eu poderia pontuar também como estratégia para o jovem é ele acreditar que o seu caminho não terminou na pandemia. Há uma trajetória a ser seguida. Glória a Deus. E essa perspectiva é uma estratégia. E nessa estratégia de se saber que não houve ali um bloqueio, uma parada, mas que vai se continuar, ele vai encontrar condições para prosseguir. Outra coisa importante é se reinventar. Existem pessoas que elas se limitam apenas a uma situação e não têm estratégias para outras. É preciso pensar, bom, aqui não está dando certo por este caminho, eu vou tentar por este, vou lutar por aquele, vou batalhar por aquela trajetória. Não cruzar os braços. Então, são pontos importantes e estratégicos que os jovens precisam tomar em momentos deste como nós estamos vivenciando, né? E a gente sabe, né, como diz Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que são chamados por o seu decreto. E as estratégias, pastor, eles vêm de várias formas, né? Às vezes a gente acha que vai ser do jeito que a gente quer. E às vezes não. Como aconteceu com Elias, né? Quando ele fugia de Jezabel e de Acabe, né? A Bíblia vai dizer que ele secou-se o rio de Querite, né? E Deus usou uma viúva para sustentar ele. Né? Então perceba que as estratégias de Deus, elas vêm de várias formas.
às vezes a gente acha que vem do nosso jeito, né? Da nossa forma, a solução, a saída, mas às vezes Deus cria situações diferentes e é a saída de Deus que Deus planejou para a gente também, né? Poderíamos até citar um exemplo estratégico de Gideão. Os midianitas estavam invadindo as terras do povo de Deus, matando os animais, destruindo as plantações, fazendo uma balbúrdia. Gideão foi estratégico. Epa, eu estou passando por esse deserto, mas sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou lá, eu vou para a eira e vou lá malhar o trigo no lagar, melhor dizendo, vou malhar o trigo no lagar para que eu possa me sair desta situação. E foi o que ele fez. Inusitado, né, pastor Paulo? É uma coisa incomum, porque no lagar se fazia o quê? A uva. Né? Machucava a uva para se fazer o vinho. Pois ele pegou o trigo, levou lá para o lagar e diga, é aqui. E conseguiu. Glória a Deus. Mas ficar com a mente fechada, sem perspectiva, não pode. Então tem que ser estratégico, ok? Amém. 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 A jovem Micaele tem uma pergunta também. Pai do Senhor a todos. Amém. Eu queria saber quais são os exemplos de jovens na Bíblia que passaram por desertos e que superaram eles. Ok. Eu citaria, inclusive eu pediria até aos 2 jovens que estão aqui para reforçarem esse exemplo que eu vou citar. É o caso de José. José passou por um deserto que pode ser qualificado em fases. Vocês depois vão comentar sobre isso, ok? O primeiro deserto de José foi o da cova, quando ele foi posto na cova pelos seus irmãos. Que fase difícil. O segundo deserto de José foi quando ele foi levado para o Egito como escravo. Em casa de papai, até uma túnica de várias cores ele tinha, como destaque dentre seus irmãos. Mas agora ele se encontrava no deserto do Egito, sendo vendido por algumas moedas na feira. Que deserto! Não esqueçam, viu? Vocês vão comentar. O terceiro deserto de José, eu não consideraria a casa de Potifar, porque ali ele tinha tudo. Passou pelo teste, mas foi para o terceiro deserto, que foi o do cárcere. Ah, meu Deus, como foi difícil para o irmão José. Ele ficou no deserto tão forte do cárcere, que até o copeiro se esqueceu dele. Ele disse para o copeiro, lembra-te de mim quando estiveres diante do rei servindo o cálice. Mas o copeiro foi, e a Bíblia é muito clara dizendo que o copeiro esqueceu de José. Né? Então, esses desertos que ele passou tinham um propósito de Deus. E agora os meninos certamente irão comentar sobre eles, né? Sabe o que eu acho interessante, pastor? Sim. Porque a gente vê essa história sendo narrada e a gente acha que foi um período curto, né? Mas foi um período bem extenso da vida de José, né? Que pegou toda a sua juventude. E a gente, claro, conhece o fim da história, mas se a gente não tivesse o conhecimento do fim da história, a gente não imaginaria que Deus faria dele um governador do Egito, né? As formas como Deus trabalha, né? Eu acho que nenhuma dramaturgia pensa assim tão bem como Deus, né? Deus tem as suas saídas, as suas soluções. E parece que os desertos que são provocados na nossa vida são para a gente desapegar das coisas daqui da terra. Porque Deus tem um bem maior, né? O bem que Heloísa falou de Romanos, que Paulo falou, né? Que bem seria esse que... A gente fica pensando, que bem seria esse que Deus tem em contradição a todo esse sofrimento que estamos passando, né? Como eu falei logo nos primeiros blocos, né? É tornarmos a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Porque nada mais além do que ele sabe o que é sofrer aqui na terra, né? Então é bem interessante essa analogia de José. É verdade. E assim, a gente pode ver que na vida de José, primeiro, ele teve os sonhos, mas ele foi desacreditado da família. E na nossa vida, como jovem, muitas vezes as pessoas, não, você é tão jovem, você não serve não para fazer isso não. Você não tem capacidade. Realmente, às vezes a gente não tem capacidade, mas Deus, Ele nos dá capacidade e através dos estudos a gente também é capacitado, né? E José, ele enfrentou isso, ele também enfrentou a inveja dos irmãos dele, né? E assim, quando ele chegou na casa
de Potifar, ele enfrentou ali a tentação da mulher de Potifar. E assim, na nossa vida são várias as tentações, não só nessa área, mas também assim, eu vejo, eu tô aqui, tô passando por um deserto e a pessoa que tá ali no mundo tá bem. Tá tranquilo. Mas, tá tranquilo. Mas eu ouvi alguém dizer que assim, o diabo, ele deixa que esteja ali tranquilo para a pessoa não se voltar a Deus. Mas a gente tem que saber que os nossos desertos servem para a gente depender de Deus, Amém. buscar o auxílio dele. Glória a E Deus. uma coisa muito bonita que a gente vê na vida de José é que ele permaneceu firme e fiel Amém. em todos os momentos. Quando veio a tentação, ele fez o quê? Fugiu. Então, quando vier a tentação na sua vida, fuja, corra. Amém. Porque a Bíblia vai dizer, né? Fugir da tentação, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Glória a Então, Deus. é o que a gente deve fazer. A palavra de Deus, ela é o nosso guia, como eu já disse aqui. Então, a gente deve se basear nela. E rapidinho, pastor. Também José ele não mudou quem ele era, né? Ele poderia ser alguém rancoroso, vingativo, né? Porque os irmãos dele planejaram uma cilada, uma maldade com ele, sem ele ter feito nada, né? Simplesmente por inveja. Mas José não deixou nascer no coração dele sementes de amargura, de rancor, né? Que a gente possa guardar esse exemplo de José também, né? Amém. E ele teve a oportunidade, né? Teve Justamente. de dar o troco, né? Como alguém poderia dizer, né? Mas ele não fez. Amém. Justamente. E assim, quando ele foi exaltado, quando o plano de Deus se cumpriu na vida dele, quando ele chegou lá no governo, ele podia muito bem, foi algo rápido, assim, ele saiu da prisão e passou para ser governador. Ele poderia muito bem ter se ensoberbecido, mas não. José, ele continuou, como o nosso irmão falou, ele permaneceu a mesma pessoa e permaneceu firme e não se vingou dos irmãos, né? Porque ele teve essa oportunidade, como já foi falado, mas ele mostra até como se fosse a gente vendo Jesus futuramente, o perdão de Jesus. Porque, assim, Jesus, ele nos amou acima de tudo, né? Ele poderia Glória a muito Deus. bem não ter descido, não ter morrido na cruz, mas ele escolheu nos amar e perdoar os nossos pecados, né? O plano de Deus é maravilhoso. Amém. Sabe, pastor, se José tivesse desistido do deserto, né? A importância que ele tem para o povo de Israel, né? Tanto é que a história de José passou-se faraós, né? Passou-se governos e se falavam de José, né? Daquele bom homem, né? Do bom exemplo que ele deu. E olha que ele era estrangeiro, né? E Deus o honrou ali em terra estranha, né? Pela sua fidelidade. Ele poderia ter E ele foi um desistido. instrumento de Deus, né, Isso. para abençoar o povo naquele período tão difícil que viria. Então, a gente percebe um cuidado de Deus em nos conduzir por caminhos que voluntariamente nós não escolheríamos passar, mas que Ele tem um propósito também nesses caminhos, né? Esses desertos de José os conduziram para o lugar específico que Deus tinha preparado para ele. Então, É isso aí. E eu queria ressaltar uma coisa muito importante, minha gente. É que existem qualidades de desertos. Existe o deserto que você mesmo é quem o procura. Pela imprudência, por ceder a determinadas coisas. Então, existem pessoas que procuram determinados desertos. Às vezes a gente se depara com pessoas que nos procuram arrependidas por terem cometido tais coisas e dizem assim: se eu tivesse pensado melhor, eu não estaria passando a fase que estou passando. É o deserto que se procura. O segundo tipo de deserto é aquele deserto que Deus põe a gente sem a gente saber e nem querer. Jó, por exemplo. Minha gente, Jó não tinha nada, não sabia de nada do que estava se passando com ele. Verdade. Do capítulo 1 até o capítulo 38, Deus está em silêncio. O negócio, o acerto foi entre Deus e Satanás. E o bichinho de Jó não sabia de nada do que estava passando. Mas lá no 38, Deus resolve conversar com ele. Aí chama ele e diz: olha, vem cá, onde é que tu estavas quando eu fiz o caminho em cima das rochas e etc. Então, existem fases na vida que Deus permite a gente passar, porque através daquela fase, Ele quer ensinar a outras pessoas com o nosso exemplo. Glória a Deus. É verdade. É o segundo. E existe um terceiro tipo de deserto também, que é aquele tipo de deserto
que não fui eu quem procurei ou quem procurou, não foi Deus quem me colocou, mas uma ação satânica. O diabo é terrível e ele, às vezes, aproveita-se de determinadas fraquezas nossas para chegar e tentar destruir a vida da gente. Mas, em qualquer fase, vamos lembrar que, se formos levados para o deserto pelo Espírito Santo, como foi Jesus, Deus estará lá conosco para nos ajudar. É verdade. Se entrarmos no deserto como Jó entrou, ele vai chegar e vai falar com a gente vai entender e dizer, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. E se por um acaso, por uma fraqueza humana, Satanás lhe conduziu a uma situação que você terminou cedendo, a Bíblia diz que Jesus veio para destruir todas as obras do diabo. Então, em qualquer situação, se prepare para cantar o hino da vitória. Amém. Glória a Deus. É verdade. E a gente pode aprender, né, que as lições que o deserto ele vai nos trazer, como o pastor falou, tem um propósito para isso. Josué, ele passou pelo deserto ali com Moisés e ele foi preparado para o que viria mais à frente. A gente também aprende no deserto a depender de Deus. Por quê? Porque ele tem sempre uma solução para a nossa vida. Ele tem sempre algo maior preparado. Eu acho assim que a pergunta que deve ser feita em todo deserto que a gente passa é se esse deserto vai forjar o meu caráter. Eu não tenho que pedir a Deus para me tirar desse deserto. Eu tenho que pedir a Ele graça suficiente para atravessar este deserto, como fez com Paulo, né? Paulo tinha aquele espinho na carne, mas a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta, né? A graça de Deus é suficiente. A gente consegue atravessar qualquer deserto, né? Desses aí que o pastor falou, foi bem interessante, né? Esses tipos de deserto a gente consegue passar facinho. Amém. E a gente tem que manter firme, né? A lição que a gente tira de hoje é manter os nossos olhos firmes em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém. Glória a Deus. Quer falar? Sim. Eu queria fazer uma pergunta para o pastor. A jovem estava falando sobre a questão do que José passou com a esposa de Potifar. Certo. Eu queria saber se a tentação em si, carnal, ela é considerada um tipo de deserto? Como, por exemplo, o deserto é apenas uma luta constante de um longo período que você passa, ou também podem ser lutas diárias? Podem ser denominadas assim? Eu acho que a tentação propriamente dita não é um deserto. Agora, quando você cai na tentação, você começa um deserto. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 26 o seguinte: oreis para que não entreis em tentação. Em outras palavras, o perigo está em entrar na tentação. Porque enfrentá-la, todos nós enfrentamos. É aquele antigo provérbio que diz: é impossível evitar que um pássaro passe por sobre a nossa cabeça, mas é possível evitar que ele faça um ninho. Então, no momento em que você se depara com uma tentação, você não está num deserto, você está enfrentando. Agora, se você cai na tentação, se prepare para passar por um deserto. Glória a Deus. Amém. Muito bem. E, infelizmente, né, nós já estamos caminhando para o final. Passar pelo deserto é difícil. O ser humano mal pode sobreviver sem água. O sol pode levar à tontura. E por mais que alguém se esforce por encontrar uma saída no horizonte, tudo que pode ver pela frente é um mar de areias. Talvez você esteja passando por isso e você pode se perguntar se há solução. Mas há um mapa celestial que não falha nesses momentos. Mesmo na fraqueza e mesmo no deserto, apegue-se ao manual de instruções do crente, tira o pó que há em cima dele, ore com ele e veja para onde ele aponta. Ele aponta para o caminho dos céus. O Senhor diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. E você pode se identificar com isso, mas também pode se perguntar: e de onde é que eu vou tirar forças para caminhar? O manual também responde: seja forte e corajoso. O pastor falou aqui. Amém. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A tua força vem do próprio Senhor, Criador dos céus
e da terra. Amém. Ele é a água no deserto, é a fonte de vida. Ele é Deus forte, aquele que se fez homem e carregou todos os seus pecados, falhas e dores também na cruz. Ele é o nosso mapa e o nosso destino, o nosso caminho, a verdade e a vida. Entrega os teus passos a Ele e ao final de teu caminhar você vai encontrar todo o passado Amém. Perdoado, toda a provação superada e toda a amargura transformada em doçura. Só em Jesus você vai encontrar força para enfrentar o deserto, intimidade com um Deus que nunca te abandona e renovação completa de tua vida. Glória Amém. a Deus. Pastor, infelizmente estamos Amém. chegando ao final, né, e queremos Acho que hoje rendeu, não foi? Ficou faltando umas fazer perguntas. a parte 2. A gente levou uns carões aqui, que já passamos o tempo, hoje vai precisar remarcar. E queremos agradecer, pastor, a Deus, Amém. agradecer também ao nosso pastor presidente pela oportunidade, o privilégio de ter o senhor aqui com a gente. Sabemos Amém. das muitas atividades, então para a gente é uma bênção. O senhor fica à vontade para estar deixando aí suas Deixa considerações. eu retornar ao início. Amém. Heloíse falou algo que marcou aqui sobre a questão do cacto. Olha aí. O cacto que se adapta no deserto, o cacto que acumula, que reserva água para o calor do deserto. Que todos os jovens sejam cactos. Aleluia. E que neste momento em que você está assistindo essa programação tão abençoada por Deus, a água do Espírito Santo esteja Aleluia. enchendo a tua vida. Amém. E se você não está passando por algum deserto no momento, se é profético, se prepare para passar por algum. Mas quando você estiver passando por ele, passe-o como um cacto, Amém. com água reservada. Inclusive, eu espero que este programa esteja sendo um derramar de água neste Amém. Aleluia. não é? Para que você possa passar esta fase e florescer no deserto. O cacto, tem tipos de cactos que produzem umas flores tão bonitas no deserto. Deus te abençoe. Eu quero agradecer ao meu pastor, porque sempre que ele determina determinadas escalas para a gente cumprir, a gente faz isso com muito prazer e agradecemos a ele de coração. Também mandamos uma saudação bem calorosa para todos os jovens ali no setor 2. Isso aí. E um abraço carinhoso e pastoral para todos vocês, para minha família também, para todos os servos de Deus. E não esqueçam, o Senhor está conosco e nós somos mais do que vencedores. Amém. E queremos, antes do senhor estar orando, pastor, queremos agradecer também a jovem Heloíse, que esteve conosco hoje, que Deus continue abençoando, o jovem Itajubá Assunção, né, dirigente de campanha. Temos também aqui o jovem da área 26, que Deus continue abençoando vocês. Queremos agradecer, né, ao evangelista Levi Azevedo, coordenador da área 26, por ter permitido os jovens chegarem aqui. Queremos avisar também que daqui a pouco nós temos a vigília. Então, se prepare aí para passar a madrugada na presença de Deus. E vamos pedir, pastor, para o senhor estar fazendo a oração. Tem mais água para ser derramada. Amém. Ó Senhor, te agradecemos por este momento tão especial. Te pedimos que tudo que foi falado, que foi comentado, analisado aqui, sirva de bênção para tanta gente, Pai. Oh, abastece-nos neste deserto da vida, fortalece-nos, guarda-nos, ajuda-nos em tudo. Continua abençoando a tua igreja, o nosso pastor, abençoando todos os teus servos em todo o mundo. Ó Pai, te louvamos por tudo, te agradecemos de coração, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. 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 O Espaço Jovem, infelizmente, está chegando ao fim, mas nós agradecemos a sua companhia conosco e, se Deus nos permitir, estaremos juntos no próximo sábado. Amém. Que o Senhor te abençoe e até o próximo Espaço Jovem. Amém.